Olá, pessoas! Tudo bem? Aqui é Gilson Lorente, fotógrafo, falando diretamente das terras quentes de Presidente Prudente, interior de São Paulo. Esse é mais um vídeo para o canal de música e hoje eu quero comentar com vocês: será que o Fábio Leone é o vocalista mais odiado do Angra? A gente volta daqui a pouco, depois da vinheta, para falar sobre isso. Olha só, pessoas, começando esse vídeo agradecendo aos 876 inscritos desse canal. Olha só, o pessoal pode dizer, ah, mas, pô, é pouco inscrito, né? Pô, não, mas eu amo todos vocês. Eu agradeço vocês, porque clicar em se inscrever quer dizer que vocês gostam da minha opinião, gostam do que eu falo por aqui. Esse canal é apenas um hobby para mim. Eu parei com ele algumas vezes e toda vez que eu retorno com ele, eu digo para as pessoas que é porque eu sinto falta de ter alguém para conversar sobre as coisas que eu gosto, no caso, música, né? Então, basicamente, isso daqui é a minha sessão terapia, minha sessão de bate-papo. Eu estava navegando pelo YouTube e eu encontrei. Deixa eu tirar o óculos, porque o velho não enxerga de perto com o óculos. Eu encontrei o canal do Daniel Borges e ele publicou um vídeo essa semana, tem um dia que ele publicou esse vídeo, com o título Fábio Leone é o vocalista mais odiado pelos fãs do Angra. Por que o motivo da rejeição do cantor? Vou deixar o link para esse vídeo aqui embaixo. Assistindo esse vídeo, eu comecei a pensar, pô, todo mundo que acompanha esse canal sabe que eu sou um grande fã do Angra. Sabe que eu gosto muito da banda, desde o começo. É uma banda que eu acompanhei o início. Eu era fã do Viper, e depois que o André Matos saiu do Viper e entrou no Angra, eu comecei a acompanhar a banda desde o primeiro disco. O que não acontece com outras grandes bandas que eu gosto, como a Iron Maiden. Pô, Iron Maiden, quando eu comecei a ouvir música pesada, já existia. Black Sabbath já existia. Então, as grandes bandas já existiam. E eu só descobri eles depois que eu comecei a gostar de música. Mas o Angra, cara, é uma banda que eu gostei muito desde o primeiro disco e eu acompanhei o nascimento da banda. E é uma banda, cara, cheia de tretas, né? É uma banda que eu acho que os membros, acho que o problema do Angra foi começar bem. Por que começar bem? Olha só, todo mundo ali é talentoso, beleza, tranquilo. É, a entrada do André Matos na banda garantiu que eles tiveram. Pô, cara, o primeiro disco dos caras, qual banda vocês conhecem que tem o primeiro disco tão bom quanto o deles? Eu não tô falando só das músicas, eu não tô falando só da composição, não tô falando só da, da qualidade de cada músico. Eu tô falando, pô, os caras começaram com um bom empresário, os caras gravaram num bom estúdio, os caras tiveram uma puta produção, cara. Pô, pega aí grandes bandas que a gente gosta, Iron Maiden, cara, o primeiro disco dos caras não chega nem perto da produção que eles conseguiram depois. O primeiro disco do Black Sabbath, o primeiro disco do Halloween. Olha, você ouve o primeiro Walls of Jericho do Halloween, você percebe que as músicas são boas, você percebe que ali tem qualidade, mas a produção não é tão boa assim. Por quê? Porque é banda iniciante. Ninguém botou muita fé, não tinha botado muita fé ainda nos caras, tal. E o Angra conseguiu tudo isso. Eles eram bons músicos, eles tiveram um bom empresariamento, eles tiveram a gravação num estúdio muito bom, eles tiveram uma produção ótima para o Angels Cry e os caras arrebentaram. Ter essa facilidade, ter feito muito sucesso, deu ali uma parcela de ego, né? O ego da galera foi tão inflado. E olha, eu acho que às vezes você pode ter o ego inflado se você é um cara que tem muito talento. Eu lembro do Fred Mercury, um grande ídolo meu. Eu lembro que uma vez eu li uma resenha de um show do Queen. E a pessoa que escreveu a resenha escreveu assim: e de repente Fred Mercury entra no palco com o seu ego gigantesco.
E logo depois ele escrevia, e a única coisa maior que o seu ego é o seu talento. Aí você fala, cara, a gente aceita essas pessoas mega talentosas terem um ego inflamado, né? O que deixaria a pessoa até meio escrota. Mas a gente aceita, por conta do mega talento. E eu acho que ali era um bando de cara muito talentoso que chegaram estourando, que chegaram ali com o negócio na mão. Eles não conseguiram resolver os seus problemas, porque onde você tem mais de uma pessoa com ego inflado, problemas vão existir. Gostei muito do Angra no começo, basicamente por conta do André Matos. Porque eu era fã do André Matos e do trabalho que ele já fazia no Viper. Então, pra mim foi só uma continuação. Pô, Angels Cry é um álbum que ele não traz nada de novo. Se você pegar tudo que o Power Metal entregou antes do Angra, você vai perceber que ali não tem novidade nenhuma. Você tem uma banda com todo mundo é talentoso, que fizeram músicas muito legais, que entregaram uma gravação e uma produção quase perfeitas. Mas não tem nada de absurdo, não tem nada de novo. Mas eles fizeram sucesso. Principalmente naquela parte do mundo, né? Japão, França, que gostava muito do estilo. E no Brasil também. Logo depois veio a obra-prima, Rolling Land, que pra mim é o melhor disco do heavy metal nacional já feito até hoje e um dos melhores discos de heavy metal mundiais. As tretas começaram, tivemos Fireworks que não tinha a genialidade de um Holy Land e a banda quebrou. Né? A banda quebrou, membros saíram, o André Matos foi embora e eles chamaram para o lugar do André Matos o Edu Falaschi. Olha, o Edu Falaschi na banda anterior dele, o Symbols, ele não era um vocalista incrível. Acho que por conta disso criou-se um pouco de polêmica, né, quando ele entrou. Porém, quando ele chegou no Angra, ele era um vocalista incrível. Né? Vamos treinar, vamos estudar, vamos bater pesado nisso aqui, porque eu quero chegar chegando. E Rebirth é um álbum incrível. Rebirth é um álbum muito bom. Mesma coisa do Angels Cry. Não mudou nada naquilo que a gente já conhecia do estilo. Não chegou, não foi assim, nossa, vamos colocar ele aqui como uma obra que redefine alguma coisa. Não, mas era muito bem feito. Pessoas talentosas, ótimas composições, um processo de gravação muito bom, uma produção espetacular e o disco estourou. Uma coisa que o Daniel Borges fala aqui é que a gente às vezes não lembra, mas o Edu Falaschi sofreu muito hate dos fãs do Angra. Muito hate, cara. Muito, muito, muito. O principal é que ele não tinha fôlego. Né? Eu acho que a principal comparação, a gente pega ali os 3 primeiros discos do Angra, o André Matos ele tem um agudo, cara, que é uma coisa absurda. Né? Ele consegue atingir notas altas, agudas, muito fortes. E não é fácil para qualquer outra pessoa, para qualquer outro ser humano, atingir aquelas notas. E o problema quando é Matos, ele tinha um timbre de voz que era uma coisa muito particular. Onde você ouvisse o André Matos cantando, você fala, pô, é o André Matos. Quando muitos desses vocalistas de heavy metal melódico, power metal, e que trabalham nessa pegada mais aguda, você percebe que eles têm um timbre muito parecido, né? Canta todo mundo junto, você não consegue perceber quem é um e quem é outro. E o André Matos você conseguia. E o Edu Falaschi chegou com uma personalidade, chegou com um trabalho vocal muito bom. Ele mostrou no Rebirth que ele era um cara competente. Logo depois, em Temple of Shadows, ele conquistou a galera. Porque eu acho que Temple of Shadows é o segundo melhor disco que o Angra lançou. E eu considero também uma obra-prima. Um álbum conceitual, um álbum muito bacana. Logo depois eles gravaram alguns discos que não fizeram tanto sucesso. Novamente a treta se instaurou dentro da banda. E parece que é sempre com as mesmas pessoas. A treta instaurou, Edu Falaschi vazou. E nessa chega quem? Fábio Leone. Fábio Leone foi convidado para aquele show especial dos 20 anos de Angels Cry, lançou um CD ao vivo, lançou o DVD, e ele foi convidado para gravar o próximo disco do Angra, que foi o Secret Garden. O Secret Garden é uma bagunça, cara. É um disco que ele atira para vários lados diferentes. Tem algumas músicas muito legais, inclusive a última, que é a baladinha chamada Silent Call,
que eu acho assim que fala, ó, faz aí as 10 melhores músicas do Angra. Silent Call tá lá dentro. Eu vou colocar essa música porque ela é muito foda. Porém, o disco é uma bagunça, porque ele atira pra vários lados. Depois veio o Omni, que eu acho um disco muito melhor, que eu acho um disco com alicerce muito mais bacana. Tem ali umas 4, 5 músicas que eu acho bem legais. E no fim, a gente tem Cycles of Pain. Muita gente diz que é o ápice da, da, da fase Leone, mas olha só, eu, no meu gosto pessoal, eu gosto muito mais do Omni do que do Cycles of Pain. Por que que se instaurou essa coisa de algumas pessoas não gostarem do Fábio Leone no vocal, e entre elas eu, a fase do Fábio Leone eu não gosto muito. O Fábio Leone não é um bom vocalista? Caraca, mano, ele é um ótimo vocalista. Eu sou fã incondicional do trabalho dele no Rhapsody of Fire. Tenho todos os discos que ele cantou no Rhapsody of Fire, tenho discos de outros projetos que ele fez. E o cara é absurdo. O cara é muito bom. Porém, fica aquele lance, cara. Eu tô acostumado com o Angra desde o começo, aquele vocal mais puxado pro agudo, aquele vocal mais power metal, mais melódico. E o Fábio Leone tem uma pegada diferente. Ele tem ali um vocal que chega um pouco mais pro grave. Ele. Não sei, cara, não sei. Eu acho que o vocal dele não se encaixa naquilo que eu conheço como Angra. E o Angra, por conta do vocal do Fábio Leone, foi se adaptando ao vocal, foi mudando as estruturas de composição. A gente sabe que o Angra não é uma banda que fica parada numa mesma fórmula, eles sempre mudam. Mas aí eles foram mudando para se adaptar ao novo vocal. E não adianta, cara. Toda vez que eu coloco um disco do Angra com o Fábio Leone cantando, eu já penso, pô, Rhapsody of Fire. Eu não consigo abstrair que aquela música que está tocando é o Angra. Isso é um problema? Não. Isso é um problema para mim, né? Isso é uma questão de adaptação. Eu não me adaptei. É o que eu já falei em alguns vídeos aqui, quando eu falo da questão dos fãs e tal. A banda pode mudar. A banda deve mudar. É igual história em quadrinho, né? Você que fãs de história em quadrinhos são muito cíclicos. Então, eu gostava muito de ler história em quadrinhos quando eu era adolescente. Aí depois, meio que parei. E quando você volta, você percebe que tem outro ciclo rodando. Por quê? Porque as histórias têm que ser cíclicas, porque você está sempre pegando novos leitores e perdendo leitores antigos. Então as histórias vão se reciclando. E na música é a mesma coisa. Tem algumas bandas que ficam a vida inteira, a carreira inteira sem mudar. AC/DC. Os fãs gostam que a banda não mude, eles querem que ela seja igual. Ramones, pô, os caras passaram 20 anos tocando a mesma coisa. E com o Angra isso não acontece. Com outras bandas isso não acontece. Com o Black Sabbath isso não aconteceu. Com o Savatage isso não aconteceu. Porém, a banda muda, a música mudou, o músico mudou, a banda evoluiu. Você vai pegar novos fãs e você vai perder fãs antigos que não gostaram daquela mudança. Eu sou um fã de carteirinha do Angra, embora eu não tenha gostado muito aí da fase Fábio Leone. Estou comprando todos os discos, né? Tá lá, eu ouço, eu tento assimilar, mas é aquele lance, você muda, se o seu fã gostar da mudança, ele continua acompanhando, se ele não gostar, ele deixa de acompanhar a banda, né? Acho que isso é o básico. Porque da mesma maneira que a banda muda, o fã também muda, né? Tem muita gente que eu conheço que gostava muito do AC/DC e não e a partir de um certo momento parou de acompanhar a banda, mesmo a banda continuando a mesma coisa. Acho que o problema que muita gente tem com o Fábio Leone é justamente o vocal dele ser muito diferente daquilo que a gente estava acostumado antigamente, com o Angra, tendo com o André Matos e depois com o Edu Falaschi. Tanto que tem muito fã do Angra que é muito fã do trabalho solo do Edu Falaschi, porque basicamente o Edu continuou, né, no trabalho solo dele, aquilo que ele estava fazendo ali na época do Temple of Shadows. Olha, isso aqui deu certo e eu vou apostar disso aqui na minha carreira solo e vamos embora. E você vê que tem muito fã do Angra que é muito fã dessa carreira solo do Edu Falaschi e gosta mais dessa carreira solo dele do que
das músicas atuais do Angra, porque as coisas mudam. Então, são ótimos vocalistas, três grandes vocalistas, com estilos diferentes. Não pense que quando o Edu Falaschi entrou no Angra foi tudo tranquilo, não foi, porque os fãs caíram matando. É que não tinha essa redes sociais, internet, Twitter na época, para o pessoal cair matando. Mas a galera não gostou, a gente via muita piadinha, a gente viu o pessoal zoando, falando que ele não tinha fôlego, que ele não conseguia cantar as músicas antigas. E as mesmas coisas falam agora do Fábio Leone, que ele não consegue cantar as músicas antigas. Pô, cara, o vocal dele é completamente diferente. É um puta vocalista, adoro o que ele faz, mas eu não consigo encaixar a voz dele no estilo do Angra. Desculpa, isso é uma coisa minha. Bem, mas as coisas continuam acontecendo e a gente continua gostando e a gente continua ouvindo música. Esse é o vídeo de hoje. Agradecer de novo a todos os inscritos do canal e a gente volta semana que vem com mais um vídeo aqui no Fotografia e Música.